Diz assim a palavra de Deus: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Repete comigo, volta só um pouquinho. Repete comigo aqui, ó. E Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: pela... Amém. Olha só, mais uma vez no 3, 1, 2, 3. O Senhor pela... O próximo versículo. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém, queridos? Eu quero falar com você nessa noite sobre coração doador. Diga comigo, coração doador. Pastor, por que coração doador? Porque a mente sempre vai lutar contra. A tua mente sempre vai perguntar assim: mas é de Deus? Será? Não, não pode, não tem jeito. A nossa mente, ela sempre vai lutar contra. A mente, ela é um mundo que batalha, que diz: você não consegue, não tem jeito, não dá, não é possível. A mente, ela é o primeiro campo de batalha que nós temos. Quando você consegue dominar a mente e a língua, você domina o resto tudo. Dominou a mente e dominou a língua, está na benção, querido. Diga para o teu irmão assim, ó: domine a mente e a língua, e você irá vencer. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa palavra. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor tem nessa noite preparado um banquete espiritual para nós. Nós nos alegramos pelo Senhor, nós te bendizemos neste lugar. Nós exaltamos e declaramos que sobre as nossas vidas Tu és Senhor. Vem com a Tua graça, com a Tua unção, enche este lugar com a Tua glória e nos concede uma noite extremamente agradável, assim como o Senhor já tem feito desde o início do culto. Continua operando em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Eu sou apaixonado por essa canção que nós cantamos agora, e viverei para te adorar, dizer da glória do teu nome. Eu sou apaixonado. Se essa frase fosse uma verdade nas nossas vidas, ninguém segurava o reino. Hoje nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se cada cristão vivesse essa verdade, rapidamente nós teríamos uma nação evangélica, uma nação de adoradores. E viverei para te adorar, dizer da glória do teu nome, dizer da glória do teu nome. Sabe, queridos, a mente sempre vai lutar contra, mas a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida. Eu passo a entender que é o coração que gera em nós as coisas de Deus, não é a mente. Paulo, ele diz que quando ele ora em línguas, ele ora de fato, de verdade, em espírito, mas a mente fica infrutífera, porque a mente não entende nada que está orando. Por isso que é importante orar em língua. O cristão que ora em língua, ele edifica a si mesmo. Mas em um momento como esse também Paulo diz que é melhor eu falar uma palavra que você entende do que 1000 em outras línguas que você não vai entender. Por isso nós fazemos um culto racional ao Senhor, mas nós também orientamos a igreja: busque a presença do Espírito Santo, busque o dom de língua, o dom de interpretação de línguas, o dom de profetizar, para que você seja edificado e para que você possa edificar o seu irmão. Amém, queridos? Mas não é daqui que saem as fontes, é daqui, ó. Diga comigo, é do coração. Provérbios 10, 15, ele diz assim, ó: a sanguessuga tem 2 filhas,
Qual é o nome delas? Dada. Diga comigo, Dada. Dada. Eu lembro de uma história que me contavam. Ela é do mundo, mas ela cabe para cá. Então, perdoa porque ela é do mundo, mas ela cabe para cá. Diz que o cara gostava de fumar, mas não tinha dinheiro para comprar o cigarro. E ele era serrador de cigarro, então ele vivia pedindo cigarro para os outros. Aí, ele chegava no bolso do cara, tinha uma caixinha, ele batia no bolso do cara assim: ô, dá um cigarro aí. E ele gostava de serrar cigarro, vivia pedindo cigarro. Tirava, dava. Ô, dá um cigarro aí. Ô, dá um cigarro aí. Ele gostava desse negócio de ficar pedindo. Só vivia pedindo, não comprava. Aí um dia ele chegou num e falou assim: ô, dá um cigarro aí. E bateu no bolso do cara. O cara falou: não é cigarro, é colírio. Ele falou: pinga uma gotinha aqui. Tem gente que vive de pedir, queridos. Tem gente que gosta de levar vantagem em tudo. Tem gente que só vive de receber dos outros. Tem gente que o negócio dele é ganhar. É ganhar. Ele quer ter lucro. Ele quer levar vantagem. Ele quer conquistar, ele quer conseguir. Esse é o único objetivo dele. E na verdade, a mentalidade brasileira é essa mesmo. É por isso que assim, sem falar de política, porque nós não falamos de política aqui, nós falamos da coisa do céu, amém? É por isso que existe tanta corrupção no Brasil, que quer ganhar. Mas a corrupção, querido, não é só lá em Brasília, não se engane. Tem gente que troca Jesus por R$1, por R$2. Ele pega o troco errado e não devolve. Ele pega o dinheiro da empresa para poder fazer uma viagem, aí chega no restaurante e fala para o cara assim: coloca R$2 a mais na notinha aí para mim. R$5, está trocando Jesus por R$2. Corrupção não é só em Brasília. Petrobras é só uma marolinha, né? É quase nada lá, né? Alguns milhões. Mas é a mentalidade nossa, de levar vantagem, de ganhar um pouquinho. Do brasileiro, ela tem isso. Graças a Deus nós não temos isso aqui, amém, queridos? Dá um sorriso para o teu irmão, fala: que bom que aqui não tem isso. É verdade? Vamos aplaudir Jesus. Porque Jesus nos ensinou a termos outro coração. Ana era estéril. Diga comigo, Ana era estéril. O capítulo 1 de 1 Samuel diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus deixou Ana estéril. Deus falou assim: não vai engravidar. E Ana, ela tinha uma amiga, entre aspas, porque as duas eram casadas com Eucana. O nome da amiga era Penina. E a Bíblia diz que Penina dava filhos para Eucana. Ana, porém, não dava, não gerava filhos. E a Bíblia diz que todas as vezes que Eucana ia para o templo adorar, Ana ia junto. E Penina ficava provocando ela. E isso gerou nela um coração amargurado, um coração triste, um coração angustiado. E ela ia para o templo e ela só chorava. Deus, por que ela tem e eu não? Por que ela é abençoada e eu não? Por que ela consegue gerar e eu não? E o marido, tentando consolar Ana, falava para Ana: Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos, Ana. Mas isso não consolava o coração dela. Ela queria gerar filhos. Mas por que ela queria gerar? Ela queria gerar por causa da outra esposa. Naquele tempo havia essa permissão na palavra de Deus. Graças a Deus hoje não tem mais, acabou com esse negócio. Uma mulher já é coisa demais para o cara resolver dentro de casa, administrar. É muita coisa para administrar, o marido. E ele tinha duas. Pensa a situação desse homem. E ela queria ter filho para provar para a outra que ela também podia, para falar para o marido: eu também posso ter. Então ela chegava amargurada diante de Deus, com o coração triste, porque a outra tinha e ela não. Dá um sorriso para o teu irmão e fala assim: invejosa.
Invejosa, né, queridos? Em vez de ficar satisfeita com o marido, em vez de ficar satisfeita com o que tinha, ficava amargurada com o que não tinha, e chorava, e era um problema. Mas quando nós olhamos para essa passagem da palavra de Deus sobre um coração doador, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas que nós aprendemos, queridos, é que há um modelo que nós temos recebido do céu, amém? Eu queria que jogasse para mim Atos 16:13, fazendo um favor. Há um modelo que nós temos recebido do céu. Paulo estava plantando a igreja de Filipenses. Diga comigo, igreja de Filipenses. Aí diz assim: no dia do sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, diga comigo, Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia. Veja bem, queridos, ela servia a Deus, e ela os ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Diga comigo, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. É o modelo que nós temos recebido. A igreja do Senhor Jesus foi estabelecida 2000 anos atrás. É uma igreja que caminha ao longo dos anos, das eras, dos séculos, dos países, das cidades, dos estados, rompendo fronteiras, levantando homens e mulheres comprometidos com essa causa. E ela tem se estabelecido, se fortalecido e crescido. E quando eu olho para esse modelo de igreja, eu penso, querido, que uma igreja forte como essa, ela não precisa de mim. Diga comigo, a igreja do Senhor Jesus não precisa de mim. Que diferença que eu posso fazer numa igreja milenar, com 50 anos servindo ela? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Que diferença eu posso fazer? Falava há pouco com a Poliana e com o Hernani. Nós tivemos, há 10 anos atrás, um menino, que nós conseguimos alcançar o coração dele, aqui na igreja. Trabalhou na Moto União. E na semana do carnaval, se eu não me engano, acho que foi na semana do carnaval, foi isso mesmo, Poliana? Dia 12 de fevereiro. Ficou sabendo que tinha uma enfermidade e que não podia beber, longe da igreja, não falou para a família, foi para a praia, tomou todas, entrou em coma alcoólico e faleceu. Menino novo, conhecia a verdade, conhecia o caminho, preferiu andar pelas suas próprias razões. Sabe, queridos, uma igreja como a do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de nós. Ela conta conosco, mas ela não precisa de mim. Ela não tem necessidade. Joga para mim Atos 5:42. Atos 5:42. E todos os dias, quando? No templo, não cessavam de anunciar a Jesus o Cristo. Eles se reuniam aonde, queridos? No templo, de casa em casa. Agora,
Por que nós temos plantado células? Ou mel, ou grupo familiar, se você assim preferir? Porque é bíblico. É bíblico. A igreja não se reunia desde do tempo de Jesus no templo, somente mais de casa em casa. Porque aqui nós temos uma noite de celebração, amém? E glória a Deus por isso. Mas na casa nós temos um modelo de igreja que há liberdade. A pessoa que vai lá, ela não vai lá pregar o sermão de domingo, ela vai lá para juntos trocar ideia, um falar, o outro falar. Na célula você pode crescer, você pode se aperfeiçoar, você pode aprender, você tem liberdade. Você pode abrir a tua casa para receber uma célula, você pode se tornar um líder de célula, e daqui a pouco você está aqui pregando, plantando igrejas. É bíblico. Joga para mim Colossenses 3,16. Eu quero lembrar você que você tem liberdade para estar ou não estar. Nós somos uma igreja que caminha em amor, amém, queridos? Mas olha só, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns cantando ao Senhor com. Agora eu pergunto a você, ministrar um ao outro, é possível num culto desse tamanho? Não é, querido. Mas lá na célula é possível. Se abraçar o irmão e orar com ele, ele poder falar do coração dele, ele falar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, expressar um ao outro, conversar, você conhecer mais a pessoa. Você vem aqui, ó, chega, o culto já começou, você chega, aí você senta ao lado dessa pessoa, mal conversa com ela, termina o culto, vai embora. Lá você tem um momento de comunhão, lá você pode conversar com ela. Paulo, quando ele celebra a ceia em 1 Coríntios, ele diz assim: e o que recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ou seja, essas verdades que Paulo está ensinando para nós, queridos, e o autor Lucas de Atos está ensinando para nós, elas não são invenções de homens. É o próprio Senhor Jesus que estabeleceu isso como modelo para nós. Então, estar na célula, fazer um encontro com Deus, ser discipulado, ter um discipulador, ser um discípulo, ter um momento de comunhão com o irmão, fazer o teu tempo a sós com Deus diariamente, o teu devocional, não é uma invenção do pastor Edson, são alicerces que faz bem para você. As pessoas têm chegado para mim e falado assim: pastor, a minha vida está muito ruim, eu não sei mais o que eu faço. Em qual área, querido? Nessa área. Aí eu começo pela pergunta básica: você está tendo o teu tempo a sós com Deus diariamente? Orando, lendo Bíblia? Às vezes quando dá tempo. Então começa nessa prática. A hora que você estiver andando nela, a gente volta a conversar. Pastor, eu estou andando, orando, eu estou jejuando uma vez por semana, mas as coisas não estão dando certo, eu estou me sentindo tão só. Mas você tem ido no grupo familiar, na célula? Qual é a tua célula? Não, pastor, esse negócio de célula eu acho meio estranho, não concordo muito. Então comece na célula, para ver se melhora a tua solidão. Aí tem um tempo a sós com Deus, comece na célula uma vez por semana. Pastor, eu estou precisando me alimentar mais de Deus. Pastor, eu preciso me encher de Deus. Você já fez um encontro com Deus? Não, pastor, esse negócio de encontro com Deus. Não, querido, o dia que você fizer um encontro com Deus, você vai ser impactado e vai se encher de Deus, e as coisas começam a mudar. Pastor, umas caraminholas aqui na minha cabeça, uns pensamentos, uma luta contra o pecado, não consigo vencer. Ou a pessoa, eu oro, confesso para Deus, mas não resolve. E quem é o teu discipulador? Não, pastor, esse negócio de discipulador não funciona não.
Pô, não concordo muito com esse negócio de discipulador. Então, não tem como a gente conversar, porque eu estou colocando para você pilares que vão fazer bem para a tua vida. Eu aplico na minha. Querido, eu me lembro que uma vez eu tive uma enfermidade, e uma pessoa falou para mim assim, eu não tinha dinheiro para ir no médico, e a pessoa falou para mim assim, ó, toma criolina. Você está rindo porque não é você. Eu falei, criolina, eu nem sabia o que era criolina. Não, criolina, eu falei, o que é criolina? É um negócio vendo na lata assim, ó, em casa veterinária para matar bicheira. Eu falei, você quer que eu tomo? Ele falou, toma. Eu era menino novo, ignorante, não entendia nada. Ele falou assim, ó, você vai fazer, é como uma simpatia, uma gotinha no primeiro dia, 2 gotinhas no segundo dia, até chegar a 9 gotinhas, depois você diminui, uma colher com açúcar. E eu besta fui. Verdade. Talvez por isso eu seja tão bonito e novo assim aos 43, por causa da criolina. Olha lá, nem ela acreditou, nem ela. Você acha que eu vou falar para você tomar criolina na tua vida? Nunca, porque é um trem horrível e não presta, pode servir para outras coisas, mas para curar a gente não serve para nada. Mas eu entrei nessa, bobo. Então, querido, aquilo que é ruim, eu jamais vou oferecer para você. Esses dias atrás a minha esposa apareceu lá em casa com um vidro de emulsão de Scott. Falei, meu amor, você não conhece o meu passado, a minha história? Some com esse trem de dentro de casa. Pelo amor de Deus, um trem ruim daquele. Agora, querido, aquilo que é bom, eu tenho que oferecer a você, amém? Amém? Então diga para o teu irmão assim, ó, são coisas boas para a tua vida, amém? Então nós temos um modelo, que nós recebemos. A segunda coisa que eu aprendo com Ana é o propósito do corpo. Diga comigo, há um propósito no corpo. Sabe, queridos, eu penso que algumas pessoas, elas pensam que elas são tatuagem. Elas estão no corpo só para enfeitar, só para os outros olhar, só para aparecer, porque elas não respondem, elas não geram, elas vêm à igreja, elas vão para casa, no outro domingo vêm para a igreja, aí vão para casa, aí vêm para a igreja de novo, e vão para casa, e às vezes, volta e meia, vai num profeta, mas não gera no corpo. Como diz o pastor Luciano, parece verruga, não serve para nada. É verdade, não estou aqui ofendendo você, estou dizendo de algumas coisas que a gente observa, porque tem uns que malemar serve para embelezar o corpo, queridos. Quando a gente olha para a história de Sansão era egoísta, ele usava os dons dele só em benefício próprio. Sansão só fazia aquilo que convinha a ele. Morreu na sua juventude, cego, acabou com o seu ministério. Deus deu a Sansão um dom lindo, acabou, porque era uma pessoa egoísta, não usava o seu dom para o corpo. Deus, quando deu a Jesus na cruz do Calvário, Ele deu o que Ele tinha de melhor, amém? Para quê, pastor? Para que nós, entendendo isso, possamos ter um coração doador, um coração que vai além do dízimo e da oferta, queridos, um coração que vai além
de vir ao culto no domingo, ou num culto de quinta-feira. Quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão foi chamado para ser pai de multidões. Amém? Diga para o teu irmão, Senhor, você foi chamado para ser pai de multidões. Só que Deus pediu para Abraão o filho dele, Isaque. Deus falou para Abraão assim, ó, me dá o teu filho, o teu único filho a quem você ama. Ou seja, eu quero ver se você tem um coração doador. Eu quero ver se o teu coração está conectado ao meu. E quando Abraão oferece o filho dele, Deus o chama para ser pai de nações, pai de multidões. E eu serei pai de multidões, pai de multidões. Mas antes ele teve que dar o filho dele, aquilo que ele tinha de melhor. Sabe, queridos, nós estamos falando aqui hoje de Abraão, de Sansão, de Paulo. Qual é o legado que nós iremos deixar? O que a terra irá falar de nós? Quando as pessoas lembrarem da Fernanda daqui a 50 anos, o que irão comentar? Do Leandro daqui a 200 anos? Do Edson daqui a 500 anos? O que irão falar? Qual é o legado que nós iremos deixar para o reino do Senhor Jesus? Para a igreja do Senhor Jesus? As gerações que virão aprenderão o que? Através de mim e de você. O que nós iremos deixar para eles? Paulo, acredito eu, jamais imaginaria que 2000 anos depois ele estaria sendo o modelo para nós, modelo de um coração doador, modelo de alguém que abriu mão da sua própria vida pelo Evangelho. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Modelo, um modelo deixado. Se Deus permitir que eu seja um modelo para a vida do Raniel, para a vida dos meus netos, dos meus bisnetos, que Deus permita que eu seja um modelo para Itaberaí, para o Goiás, para a nação brasileira. O que irão falar de nós, queridos? O legado que nós iremos deixar? Há muitos que não querem. Há muitos que não querem. No passado também houveram muitos que não quiseram. E no futuro haverão muitos que também não irão querer. Mas a igreja do Senhor Jesus permanece. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo. Apesar de mim, a igreja do Senhor Jesus permanece. É lindo. Eu gostaria que jogasse para mim João 4:20. Os samaritanos eram uma classe de judeu misturado, e os judeus os desprezavam, não gostavam deles. João 4:20. E determinada feita, Jesus, cansado, chega agora a um poço de água, nas terras que Jacó havia dado para José, seu filho. E quando ele chega lá, tem uma mulher samaritana nesse poço, porque o judeu é elite, o samaritano é excluído, mais ou menos igual nós. Elite é o judeu. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos chamados de filhos de Deus. Amém? Aí Jesus está tendo esse diálogo com essa mulher. Em determinado momento do diálogo, a conversa aperta. E Jesus fala assim, e ela fala assim, ó, a mulher fala para Jesus:
os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Diga para o teu irmão assim, ó, é em Jerusalém. É em Jerusalém, amém, querido? Diga comigo, é em Jerusalém que se deve adorar. Jerusalém representa a igreja, amém? Aí diz assim, ó, próximo versículo. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vai chegar um lugar, querido, vai chegar uma hora que não vai haver mais local para adorar a Deus. Não vai haver mais. Mas aí o diálogo continua. Vós, isso aqui é aqueles versículos que a gente passa despercebido por ele, sabe? Ó, vós adorais o que não sabeis. Ela adorava a Deus. Jesus fala para ela assim, ó, você está adorando o que você não sabe. Isso me deu um medo dentro de mim, de pensar que quantas pessoas estão adorando a Deus enganada, achando que estão adorando, achando que estão servindo, achando que estão fazendo a sua parte, e muito bem. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Diga comigo, a salvação vem dos judeus. Quem é a salvação, querido? Jesus. Aí diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Amém? Diga comigo, verdadeiro adorador. Eu creio, querido, que Deus, o Espírito de Deus está se movendo na terra, e mesmo de coração Ele está preparando uma geração de adoradores, amém? Uma geração de homens e mulheres que adoram a Deus com as suas palavras, com as suas mãos, mas também com as suas atitudes. Com as suas atitudes. Homens e mulheres que fazem com que a família se una novamente, que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Homens e mulheres que lutam pela família. Homens e mulheres que lutam pelo evangelho real, verdadeiro, transparente. Igrejas que têm atos de justiça e que estendem a mão ao próximo. Igrejas que fazem a diferença no bairro onde elas estão e abençoam. Eu creio que Deus está levantando uma geração. Presta atenção, queridos. Hoje, se você quiser trazer um cantor desses grandes aí, ó, ele fala para você assim, ó, sem pestanejar, 5 mil, 10 mil, mais despesa de viagem, para cantar uma noite na igreja. Eu creio que Deus está mudando isso. Eu creio que Deus está mudando isso, para colocar homens e mulheres que se doam ao evangelho, homens e mulheres que se dispõem para o chamado, para o propósito de Deus, homens e mulheres que entendem o corpo e servem o corpo, amém, queridos? Amém? Amém? E eu quero encerrar. A última coisa que eu aprendo com Ana é sobre o coração de Deus. Diga comigo, eu preciso compreender o coração de Deus. Quando eu olho para a história de Ana, sabe o que me encanta na história de Ana? Ana era uma mãe. Diga comigo, Ana era uma mãe. Marcelene, você teria coragem de deixar o Caleb comigo aqui todos os dias da vida dele, pro resto da vida? Por que não? Tem que pegar ele, porque Arlindo Neto já não dá mais, já está grandinho. Se um pai dá ao seu filho, tudo bem, mas a palavra de Deus é tão incisiva que ela diz assim, ó, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti.
Ana era uma mãe, diga comigo, Ana era uma mãe. Ana era estéril. E ela vai para a presença do Senhor. E ela era estéril porque o Senhor a tinha deixado estéril. Diga comigo, o Senhor a tinha deixado estéril. E Ana clama ao Senhor. E Deus permite a Ana gerar. E sabe qual foi o momento que Deus permitiu a Ana gerar? Quando ela disse para Deus: eu não quero um filho para mim. Quando Ana mudou o seu coração e entendeu o coração de Deus, quando Ana não quis mais um filho para mostrar para a amiga Penina, quando não quis mais um filho para mostrar para o marido, mas quando ela disse: Deus, eu quero um filho para que me chamem de abençoada, e eu te darei ele ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu não quero ele para mim, eu vou dar ele para o Senhor. Ana gerou. Foi quando Ana abriu mão que Deus deu. Foi quando Ana, para ela já não importava mais a opinião das pessoas. Foi quando já não importava mais as críticas da amiga, já não importava mais os comentários do marido e nem o que o sacerdote havia falado. Mas quando o coração dela mudou, ela gerou. E quando ela entregou o seu filho no templo, a Bíblia diz que Deus deu a ela mais 5 filhos. Você não entendeu? Deus deu a Ana mais 5 filhos. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Sabe, queridos, é quando você abre mão daquilo que tem valor na tua vida que Deus começa a te dar. É quando você tem um coração doador. Eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Eu estou falando de vida. De vida no altar. É quando nada mais importa. É quando nada mais importa. É quando você abre mão de você. É quando você abre mão da sua vida e fala: Deus, eu quero viver para o louvor da tua glória. Samuel foi o maior juiz que Israel teve. Samuel entronizou o reino em Israel e teve o privilégio de consagrar rei a Saul e depois a Davi. Por quê? Porque teve uma mãe que entendeu o coração de Deus. E eu entendo que esse é o segredo, queridos, para que Deus possa nos abençoar como igreja, para que Deus possa fazer de nós pais e mães de multidões. É quando nada mais importa. É quando nós olhamos para a vida, para o trabalho. É quando você olha para o maridão, quando você olha para a esposa e fala assim: olha, eu vou separar. Eu vou separar porque eu não aguento mais. E aí você entende o coração de Deus e fala: eu não posso separar, porque Deus tem um propósito na minha casa. É quando você que é filho diz: eu vou chutar o balde, eu vou brigar com meus pais e vou sair de casa. E você entende o coração de Deus e fala: eu não posso sair, porque eu posso ser aquele que vai ganhar a minha casa para o Senhor Jesus. É quando você olha para um ministério e fala: esse ministério, ele vai ser reconhecido nas nações, porque eu vou dar o meu melhor para ele. É quando homens e mulheres compreendem o chamado de Deus para a sua vida. É quando a dança não é mais somente uma dança. É quando o louvor não é mais somente um louvor. É quando a pregação não é somente uma pregação. É quando o culto não é só mais um culto, mas é quando uma igreja entende o coração de Deus e começa agora a declarar para Itaberaí: ela é do Senhor Jesus, e se depender de mim, todos vão se converter ao Senhor Jesus. É quando nós entendemos o coração de Deus, como Ana, que não basta só ir no templo, que não basta somente ficar amargurada por causa das críticas do outro, que não basta somente ficar agora preocupada ou chorando por causa da pessoa que está ao teu lado, mas entende o coração de Deus e fala: Deus,
aquilo que o Senhor me der é teu, é para te servir, é para te honrar. Eu vou viver para o louvor da tua glória. É uma igreja conectada ao coração de Deus. E aí Deus vai nos fazer pais e mães de multidões. E aí Deus vai nos levar àquele lugar, querido, de adoração, aquele nível mais profundo de intimidade com Ele, amém? E eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus agora, de pensar como que está a tua vida de doação ao reino, de homem e mulher de Deus. Feche os teus olhos, sentado como você está, fala com Deus, tenha um momento com Ele. Eu não sei como foi o teu mês de fevereiro, eu não sei como foi a tua semana, como você chegou aqui, mas eu quero que você tenha um tempo com Deus. Vai conversando com Deus aí, abra o teu coração para Ele, diga: Deus, eu preciso aprender como Ana. Aquele poderia ser o único filho de Ana, mas ela ofereceu ele ao Senhor. Aquele poderia ser o único filho de Abraão, mas ele ofereceu ao Senhor. Nós não vemos uma geração de Sansão. Sabe, queridos, nós não vemos uma geração de Sansão, nós não vemos uma geração de Saul. A geração de Saul morreu na juventude, ela foi deposta. Mas nós vemos uma geração de Ana, uma geração de Samuel, de homens e mulheres sendo levantados para servirem ao Senhor. Oh Jesus, que nessa noite o Senhor possa vir com graça, visita corações. Oh Jesus, visita corações. Ah Jesus, visita corações. Ministra graça aos que ouvem essa palavra. Ministra, Senhor, quebra as cadeias, quebra as barreiras, os grilhões, os impedimentos, Pai. Oh Jesus, eu gostaria que você ficasse em pé, toda a igreja, porque nós vamos ministrar essa canção. E eu quero que essa unção seja profética sobre a tua vida, amém? Essa canção, ela será profética sobre a tua vida nessa noite. E depois dessa canção nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Os diáconos já estão aqui apostos. E você que não irá celebrar a ceia, depois dessa canção, eu vou pedir para você sentar. Mas agora eu quero que você possa receber daquilo que nós queremos ministrar sobre a sua vida, amém?